Romanos capítulo 10, verso de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Eu queria ler com você. Queria ouvir você recitando, lendo esse versículo da palavra de Deus. No 3, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Amém? Pode sentar, se posicionar. O Espírito Santo tem burilado no meu coração, tem me incomodado, se eu posso dizer dessa forma, porque eu creio que o Espírito Santo não incomoda, ele é sempre bem-vindo. Mas ele tem me impulsionado a ler um pouco, a orar um pouco, ouvir um pouco e meditar um pouco sobre fé. E é interessante que eu não falei nada para o pastor Fábio, mas sexta-feira, quando nós estávamos aqui no nosso momento de oração e discipulado, a gente vai denominar de oração e discipulado, OD, é o nosso OD, no momento que a gente ora e é ensinado, é discipulado, O pastor trouxe uma palavra sobre fé, falou sobre fé, e foi muito bom, porque a gente mastigou isso, a gente relembrou algumas coisas, a gente falou sobre algumas coisas. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso, sobre fé. E eu queria começar perguntando para você algo, e que você responda para você mesmo, agora ou até o final. Nós lemos aqui que a fé é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Ele está dizendo que a fé é por essa palavra, é quando eu leio a palavra de Deus, é quando eu ouço a palavra de Deus. E quanto de nós já orou pedindo fé? Acho que todo mundo aqui um dia orou: Senhor, me dá mais fé. Senhor, eu preciso de fé. Senhor, eu não posso desanimar na fé. Senhor, me anima a fé. Mas a gente esqueceu de fazer o principal, que era o quê? Ler a palavra de Deus. É ela que nos traz fé. Aí a pergunta é: qual a influência da fé em Jesus hoje na sua vida? Qual a influência, qual o poder de influência da fé na sua vida? E quando eu falo na sua vida, não estou falando de quando você está aqui na igreja. Eu estou falando na sua vida diária, cotidiana. Trabalho, faculdade, dia a dia, não importa o que você está fazendo. Qual a influência da fé em Deus nos seus movimentos? Altera alguma coisa? Influencia alguma coisa? As pessoas percebem isso? Será que hoje nós estamos, é uma pergunta, será que nós estamos hoje fazendo como fez o profeta Eliseu? A Bíblia diz que ele passava na frente da casa de uma pessoa,
Eu creio que não é como hoje, claro, não é você passando na frente de um monte de casas. Era uma coisa um pouco diferente, mas ele passava por ali. Ele passava pelaquela sertania, ele passava por aquele lugar, e aquela mulher percebeu alguma coisa de diferente naquele homem. E eu acredito que não era no andar. Porque eu acho que não tem andar de crente, tem? Como a gente andar como crente? Anda ereto, cabeça erguida. Não, a gente anda como todo mundo anda. Eu acho que também não era nas roupas dele, não. Eu não acho que ele tinha uma roupa, uma capa escrito homem de Deus. Servo de Jesus, ou servo de Deus. Eu não acho. Profeta. Alguma coisa acontecia naquele homem, acontecia com a vida daquele homem, no caminhar daquele homem, no passar daquele homem, na vida daquele homem. Tinha alguma coisa que quando ele passou, a mulher disse assim: eu tenho observado que passa por aqui um grande homem de Deus. Está circulando por aqui um homem de Deus. Está andando por essas sertanias e a gente está ouvindo comentários de que ele é um homem de Deus. E eu creio que isso era por causa da influência da fé, era por causa da influência do relacionamento que ele tinha com Deus. Era tão poderoso, era tão forte, que onde ele passava, diziam: há um homem de Deus. A pergunta é: qual a influência da fé na sua vida? Qual a influência da fé em Cristo Jesus na sua vida? Ontem eu fui almoçar com a minha esposa e com o Gustavo. Dia dos Pais sempre rende umas coisas boas, né? E ele disse: pai, vamos, porque eu falei: que bom. E quando a gente sentou na mesa, chegou um moço e disse assim: o senhor é pastor, né? Eu falei: nossa, está tão na cara assim. Aí ele disse: eu conheço o senhor. O senhor tinha igreja aqui na... Ele contou a história. Falou: a sua igreja era aqui do lado do Banco Itaú. Agora o senhor está lá no Alves Dias, do lado do Souza Dias. Falei: exatamente. Eu fiquei assim na hora, porque eu disse: eu não me lembro da fisionomia desse rapaz. Mas ele sabia quem eu era. Ele me conhecia. Ele sabia de onde eu vinha. Ele sabia da influência da fé na minha vida. E hoje, eu quero falar com você sobre isso. Porque a proposta do Evangelho de Jesus, diferente do que a gente possa imaginar, a proposta do Evangelho de Jesus, ela está fincada em uma vida totalmente influenciada pela fé. A nossa vida hoje, a vida cristã, a vida de um crente, a vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela é pautada, ela é alicerçada na fé. Alicerçada na fé em Cristo. Deixa eu dizer algo aqui para você. Se você perder a fé em Deus, se a sua fé for embora, não adianta você estar na igreja, não adianta falar que é crente, não adianta cantar louvores, não adianta frequentar lugares, shows gospel, porque você só é um componente ali, você só é um número a mais. Porque se você perder a fé, você perdeu o caminho. Se você perder a fé em Deus, perder a fé em Cristo Jesus, você perdeu o caminho.
Porque volto a dizer, porque a nossa fé é assim. É na fé que nós agradamos a Deus. É interessante isso, né? Deus não fala assim, sem dízimos é impossível agradar a Deus. Ele não fala. Sem ir na igreja é impossível agradar a Deus. Também ele não fala. Sem parecer com crente é impossível agradar a Deus. Não, mas ele fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. O que ele está falando de agradar? É que Deus vai ficar me aplaudindo? É que Deus vai ficar lá de cima tirando foto, colocando? Não! É que a fé é que cria esse relacionamento de intimidade com Deus. É a minha fé que cria esse relacionamento. É assim que eu agrado a Deus. Como nós agradamos as pessoas? É tendo um relacionamento próximo. A gente agrada as pessoas, hoje é o Dia dos Pais. Como você agradou o seu pai? Quem ainda tem a possibilidade de tê-lo? Estando próximo, se relacionando, presenteando, fazendo alguma coisa, indo em direção a ele. O pastor César foi mais longe, já fez logo um vídeo. Mandou muito. Parabéns pelo vídeo, gostei. Então, aí Deus fala para nós assim, olha, você quer me agradar? Se relacione comigo. Você quer me agradar? Tenha intimidade, tenha aproximação comigo. E como eu tenho aproximação com Deus? Pela fé. Só pela fé. Por quê? Porque eu não vejo. Porque eu não toco. Porque eu não consigo visualizar. Mas pela fé, de que Deus está cuidando de nós, que Deus está aí do seu lado, que Deus levanta com você, que dorme com você, como o salmista diz, deitei e dormi, porque o Senhor estava ali comigo e me deu o sono. A fé é que prova a mim e a você, de que Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas deixarei convosco o Consolador. Vocês nunca estarão sozinhos. É a fé que me diz que eu não estou só. Mas a fé é um negócio meio louco. A palavra exata é essa. A fé é um negócio meio louco. Porque a fé não é lógica. E nós temos dificuldade em acreditar alguma coisa que não é lógica. Por que a igreja tentou de todas as formas e tenta até hoje materializar a fé? Por que algumas igrejas oferecem para você um copo com água? É porque aquela água é santa? Não, é porque é uma forma de materializar a fé. É uma forma de você tocar na fé, e a gente gosta desse negócio de tocar na fé. A gente gosta dessa coisa, mas a fé não é tocável. A fé não é tocável, não dá para tocar na fé. Às vezes a gente gosta de materializar a fé porque a gente gosta de ver. A gente gosta de acreditar naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou enxergando, naquilo que eu estou podendo tocar. Mas deixa eu dizer para você, a fé não dá para ver e a fé não dá para tocar. Aleluia. Você sabe que a pessoa tem fé, mas você não tem um termômetro para medir a fé de ninguém. A gente olha e fala assim, um homem de grande fé. Mas eu não sei qual é o tamanho da fé, porque a fé não toca, a fé a gente não toca, a fé a gente não mede, a fé é um negócio assim meio louco, a fé é inexplicável. Você já tentou entender a fé? Você já parou para entender como é que você acredita num Deus que você nunca viu? Você já parou para acreditar, para pensar que você acredita no Espírito Santo que você nunca viu? Num Jesus que você não viu? E que a história diz que ele morreu.
E todo mundo que você conheceu que morreu não voltou. Você conhece alguém que morreu e voltou? Além de Jesus? Mas Jesus também você não conhece? Conhece só pela fé? A gente não conhece ninguém que morreu e voltou. Mas aí a gente acredita que Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé inexplicável. É uma fé que a gente não consegue entender, que a gente... Mas isso é fé. Se a sua fé, ela é pautada na razão, se a sua fé é uma fé que é pautada naquilo que você toca, você lembra bem que Jesus falou para Tomé, Tomé, nada contra você ter as suas dúvidas, mas duvidar do que eu sou Deus, aí eu fico complicado com você, porque eu quero e acredito que os bem-aventurados vão ser aqueles que têm fé, que não viram e não ficam perguntando, não ficam questionando. Você já viu aquelas pessoas que olham para a gente e dizem assim, mas como você acredita na Bíblia? Não tem base científica. Outros dizem assim, foi escrita por homens. Não, foi um anjo. Deus mandou um anjo e saiu escrevendo. Não, foi escrita por homens mesmo. Mas eu acredito que ela foi inspirada por Deus. Isso é minha fé, aleluia. Essa é a minha confiança. Eu não preciso de embasamento científico. Eu não preciso que ninguém venha me mostrar quem escreveu, como escreveu, por que escreveu, de que jeito escreveu. Não. Quando diz que ela é a palavra de Deus, aleluia, eu creio nisso. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que me motiva. A pergunta que nós recebemos aqui para nos impactar na sexta-feira foi essa: o que é que te motiva? Eu completei ela dizendo assim: o que é que não nos faz parar? Você já parou para pensar nisso? Que você já desistiu de um monte de coisa? Que muitas pessoas do seu lado já desistiram de um monte de coisa? Que desistiram até de vir na igreja, que desistiram até da fé, mas você não desistiu. E às vezes você se pega perguntando assim: como é que eu suporto isso? Como é que eu continuo acreditando nisso? Ou você nunca se indagou disso? Eu já me indaguei um monte de vezes. Eu fico olhando e fico: Deus, como é que... Eu não entendo. Pergunto para mim mesmo, olha no espelho e fala: Abimael, como é que você continua acreditando nisso? É loucura. Mas a Bíblia diz que a fé é loucura. Que acreditar em Deus é loucura. Que o Evangelho é loucura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Evangelho veio realmente, aleluia, para confundir os sábios, louvado seja o nome do Senhor, porque fé não é por sabedoria, fé não é por conhecimento, fé não é por entendimento, fé, aleluia, é por acreditar que há algo maior, um Deus melhor, um Deus poderoso, um Deus santo, aleluia, que cuida de nós e que tem promessas para nós. Nossa vida, promessa de vida e vida com abundância, e eu não preciso que Ele prove nada disso. Eu queria que colocasse no telão, por favor, Hebreus capítulo 11, verso 1. Capítulo 11, verso 1, o que é a fé? A fé para mim é o braço de Deus, que complementa o meu, aleluia, e vai aonde eu não consegui ir, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar isso para a tua vida. Quando o teu braço não alcançar, aleluia, use a fé, louvado seja o nome do Senhor, porque a fé estende o braço, aleluia, e vai onde você não consegue. Quantos aqui, quando eram criança, brincaram com aquelas mãos mecânicas? Aquilo era fantástico. Meu pai tinha um mercado, uma mercearia,
E naquela época eles faziam as prateleiras até quase perto do teto, enorme. E era um negócio louco. Nas farmácias faziam isso também, só que na farmácia tinha um negócio. A farmácia, ela tinha uma escada que ficava indo para lá e para cá. No mercado não podia ter essa escada. Mas aí alguém esperto, inteligente, alguém criou um objeto, uma máquina, e era um braço, e era enorme. E eu achava incrível como meu pai tinha uma prática para pegar a garrafa. E era 2 pedaços assim de ferros, encapado com borracha. E ele encaixava assim na boca da garrafa e prendia aqui embaixo, assim, descia aquele litro. E eu falava assim, misericórdia, isso vai quebrar. Mas sabe o que é isso? Hoje, quando eu olho aquilo ali, e eu vou espiritualizar, é o braço de Deus. Aleluia, é o braço de Deus estendido aonde você não alcança, aonde tem algo que é seu, porque tudo que tinha dentro daquele mercado, daquela mercearia, era do meu pai, mas meu pai não alcançava aquilo lá, ele precisava de um braço. Hoje eu vou profetizar sobre a sua vida. Fé é exatamente isso, já é seu, aleluia, mas você precisa do braço de Deus para chegar até lá, porque você sozinho não alcança. Porque em Hebreus diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha que coisa louca, irmão. Firme fundamento, alicerce. Firme fundamento, certeza. Firme fundamento é algo que está plantado, que está firmado. É uma pilastra, é algo forte. Firme fundamento das coisas que se esperam. Como que nós conseguimos ter certeza das coisas que nós esperamos, se eu não estou vendo? A Pamela e o Diógenes estão esperando um bebê, uma menina. Nós fizemos uma festa linda aqui, eles fizeram uma festa linda ontem aqui, se você não veio, perdeu. Se você não foi convidado, desculpa. Mas foi uma festa linda. E todo mundo na expectativa. Mas a gente está vendo. Os pais mais ainda, já devem ter feito ultrassom, já viram lá o coraçãozinho, já viram batendo, já viram não sei o quê. Estão esperando algo, firme fundamento das coisas que se esperam. Eles estão esperando, mas estão vendo. Mas e antes de engravidar? Esperavam também, não esperavam? Sempre esperaram. Por muitas vezes conversei com esse casal, por muitas vezes ouvi falar. Esperavam, mas aí era no que não estava vendo mais. Ei, Deus está falando com você hoje aqui. Deus está falando com a igreja hoje aqui. Sabe o que é fé? Aleluia. Fé é uma loucura, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Só espera quem tem fé. Aleluia, só espera de verdade quem tem fé. Ah, mas não vai vir, mas eu estou esperando, aleluia, louvado seja. Mas ninguém está vendo, sabe? Quando a gente fala sobre avivamento, sabe quando a gente fala sobre o poder de Deus, sabe? A Bíblia me fala sobre o livro de Atos, havia alguns homens esperando o derramar do Espírito Santo. Quem passava lá tirava um barato, quem passava lá tirava um sal, falava assim, tem um monte de louco naquele cenáculo, debaixo de uma promessa, acreditando naquilo que não estão vendo, ninguém está vendo nada, está todo mundo acreditando, mas para quem estava lá, aleluia, a Bíblia diz que num certo momento, veio um vento impetuoso, aleluia, encheu aquele lugar, e eles começaram a falar em línguas estranhas, em linhas de fogo, e havia fogo sobre a cabeça daquelas pessoas. Deixa eu dizer para você, vale a pena esperar na fé, vale a pena a gente confiar. Não fique atrás daquilo que você está vendo. Não fique atrás daquilo que estão querendo te mostrar. Fique atrás daquilo que você acredita de verdade. Senhor, eu confio. Eu não sei você, mas tem coisas no meu coração que ele está tão fincado,
tão lacrado no meu coração, está tão tatuado no meu coração, aleluia, que pode falar quem falar, o tempo pode passar, podem mostrar coisas completamente diferentes, mas alguma coisa chamada fé, aleluia, alguma coisa chamada Espírito Santo, alguma coisa chamada Evangelho de Jesus, entrou aqui dentro e não tem como eu não acreditar naquilo. Eu continuo dizendo, se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Porque a Bíblia diz, passarão os céus e também passarão a terra, mas as minhas promessas, a minha palavra, ela não vai passar. Acredite, meu irmão, não tem problema se hoje nós estamos no tempo da internet, não tem problema se hoje as coisas são muito mais modernas, são mais ágeis, não tem problema, Deus não tem compromisso com nada disso. Tudo que Deus prometeu, Deus vai cumprir para você. Passa os céus e passa a terra, não tem problema, porque tiraram aí o Hebreus, pode colocar de novo, por favor, Hebreus 11:1. Porque a Bíblia diz sobre isso, a Bíblia fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Aleluia, 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 aleluia. É baseado naquilo que a gente não vê, mas a gente espera. É a prova, aleluia, daquilo que a gente não vê, aleluia, a prova daquilo que a gente não está enxergando, mas a nossa fé, aleluia, ela muda as coisas. A fé, aleluia, ela remove montanhas. Não chegue no primeiro monte e fala, sai daí monte, não é isso, é que a fé, ela arranca impedimentos da nossa vida. Aquilo que as pessoas começam a dizer, não vai dar certo, não vai para lugar nenhum, você não vai ser nada, você não vai chegar lá, isso não é para você, você não vai alcançar, e se você ficar grudado nisso, você só vai de ladeira abaixo. Mas a fé, aleluia, ela remove montanhas, ela tira essas coisas da sua frente, aleluia, e faz você ver a verdade de Deus na sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você vai viver as verdades de Deus e não as mentiras do diabo. Você vai viver as vontades de Deus, a verdade de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua vida, aleluia. Aquilo que alguns chamam de destino, aquilo que alguns chamam propósitos, você vai chamar de Deus, aleluia. Isso é Deus na minha vida. Não, isso é um propósito, não, isso é Deus na minha vida, aleluia. Não, o destino está te levando para lá, não. Quem está me levando para a bênção é Deus. Isso é Deus na minha vida. O poder da influência da fé. Fé é esperar mais em Deus e menos em nós. Guarda isso no seu coração. Fé é você esperar muito menos de você. Você sabe por que a gente se decepciona? Porque a gente espera de nós. A gente espera que a gente vai conseguir. A gente espera que vai ser na força do nosso braço. Você já parou para pensar se Davi acreditasse na força do braço dele? Quando ele teve que enfrentar aquele gigante? Você já pensou se ele olhasse para o físico dele?
para o biotipo dele, para o estereotipo dele, ele olhasse para ele e dissesse assim: é na minha força, é na minha capacidade, é na minha ousadia. Eu sou bom de funda. Eu já peguei um urso, já peguei um leão. Não, ele olhou para o gigante e disse assim: você vem a mim com espada e com lança, mas deixa eu dizer para você, eu tenho fé. Eu tenho fé, aleluia, eu tenho fé, eu vou a ti. Não é na força desse bracinho aqui, não é na minha agilidade na funda, eu vou a ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, eu tenho uma palavra para você hoje aqui em nome de Jesus. Coloca Jesus na frente, louvado seja o nome do Senhor. Coloca Jesus, aleluia, nesse negócio que você está pedindo, louvado seja o eterno Deus. Não importa o que você está pedindo, não importa o que você está sonhando, não importa o que você está querendo fazer. Talvez você até olhe e diz assim: mas eu tenho capacidade, eu tenho força, eu sei fazer isso, aleluia, mas tira tudo isso, coloca Deus, aleluia, na frente desse negócio, você vai ver o que Deus vai fazer. Ou você acha que foi a mira de Davi que acertou exatamente na cabeça do gigante? Eu não sei porquê, mas eu sempre imaginei que Davi rodou a funda, jogou a pedra, e quando a pedra ia errar, ia sair do caminho, Deus foi lá, pegou a pedra e disse: opa, vem para cá. Quem jogou foi meu filho, e ele tem fé, aleluia. Vem para cá, aleluia, e jogou no alvo. Deixa eu dizer para você, pela fé que você tem em Deus, talvez você esteja indo para o caminho errado, mas diga: Senhor, tu está na frente desse negócio. Sabe o que Deus vai fazer? Vai tirar você do caminho errado, aleluia, e vai fazer você acertar o alvo. Vai colocar você no alvo. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz assim: assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Eu já vi gente usar esse versículo para não ter amizade com ninguém. Eu já vi gente usar esse versículo para dizer assim: eu não confio em você não. Maldito o homem que não, principalmente quando alguém pede dinheiro emprestado para a gente. Não. Maldito o homem que confia no homem. Cada um na sua. Mas não é isso que Deus está falando. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço e aparta do seu coração o Senhor. Faz da carne o seu braço. Na NVI, ele diz assim: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua humanidade mortal a sua força. É isso que Deus está falando. Deus não está falando contra você. Deus não está falando para você falar isso contra os seus amigos, contra as pessoas que estão do seu lado, que você diz que não confia em homem. Eu gosto dessa minha mídia aí, porque o negócio não é fraco não. Só falei e já chegou. Agora vai chegar. Olha lá. Que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta. Sabe o que Deus está falando? Maldito o homem que deixa: Deus, fica de lado, deixa que eu faço. Deus está falando conosco hoje aqui. Quais os projetos você está chamando Deus? E quais os projetos você está dizendo: Deus, não precisa nem me ajudar. Preciso nem de ajuda de Deus. Eu não sei se isso é verdade ou se é fábula, mas diz que aquele grande navio Titanic, que foi um dos filmes mais famosos, dizem que quem o construiu disse: nem Deus afunda. Não sei se é verdade, mas se for, é isso que acontece. Às vezes a gente está num lugar e diz assim: nem Deus me tira desse lugar aqui, nem Deus mexe. Eu não preciso nem de Deus, Deus nem precisa ir, fica tranquilo aí, deixa que eu resolvo.
E eu tenho uma proposta de Deus para você: nunca faça isso. Por mais fácil que seja, por mais simples que você possa imaginar que seja, diga: Deus, vamos comigo, vem comigo, vai na minha frente, me orienta, não deixa eu fazer do meu braço a minha força, e não deixa que eu me afaste do Senhor. Isso é fé, irmãos, fé. Fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, por conhecê-la, por praticá-la. Fé, ela não elimina o medo. Tem gente que diz assim: fulano não tem medo, ele tem uma fé. Não, Deus nunca falou que fé ia eliminar o medo. Não. Sabe por quê? Porque fé não elimina o medo. Mas a fé, ela não deixa você ser dominado pelo medo. É diferente. Sabe aquela história? Vai com medo mesmo? Não sei se você já fez isso. Tem coisa que a gente está morrendo de medo, mas vai com medo mesmo. Porque foi Deus que mandou. Porque foi Deus que falou. Sabe, a Bíblia diz que Jesus, quando estava no Getsemane, a Bíblia diz que ele transpirou gotas de sangue. Sabe do que era? Medo. Era medo, irmão. Era pânico. Ou você acha que ele, como homem, não estava em pânico porque ia para a cruz? Só se não fosse humano. Só se fosse só Deus. Mas a parte humana dele transpirou sangue. Os poros fizeram tanta força, a ansiedade, aquilo que estava dentro dele, aquele medo que estava dentro dele foi tão forte, que a Bíblia diz que ele transpirou gotas de sangue. Mas sabe o que ele disse? Senhor, eu vou parafrasear, tá? Não está na Bíblia. Senhor, eu estou com medo, mas se não der, vai com medo mesmo, porque tem que ser feito. E as coisas que tem que ser feitas, irmãos, é com medo ou sem medo. A fé, ela não tira o seu medo, mas a fé não deixa o medo te vencer. A fé não deixa o medo te vencer. A fé não deixa você parar. Você acha que Abraão não temeu perder Isaque? Quando Deus pediu Isaque, era o único filho, era o filho da promessa, feliz com Isaque. A Bíblia não, os historiadores dizem que ele tinha aproximadamente uns 15, 16 anos, quando foi pedido em sacrifício. O pai já estava feliz com ele, brincando, fazendo planos, dizendo: Isaque, você vai ser o meu substituto, você vai ser um homem de Deus, e fazendo plano, e criando aquela expectativa, Isaque. Aí um dia Deus diz assim: Abraão, vamos bater um papo, tomar um café ali na padaria. Vamos, Senhor, vamos lá. Aí ele chega lá: Senhor, tudo bem e tal. O senhor queria alguma coisa? O quê? Eu queria o seu filho. Mas como assim? É que eu preciso de um sacrifício, e eu preciso que você sacrifique o seu filho. Mas Senhor, é o único que eu tenho. Mas é ele. Mas Senhor, mas é ele. Mas Abraão, em obediência, temeu perder o filho dele. Mas a fé que ele tinha, que Deus que deu, era o Deus que ia cuidar, falou: vamos embora. A fé de Abraão era tão linda, que quando ele, segundo os historiadores, ele andou em torno de 2 a 3 dias para chegar até o Monte Moriá. Quando ele caminha, e você imagina, o filho não sabia, mas ele sabia. E ele olhando, e o filho conversando, e eles batendo papo, conversando.
E ele pensando, vou ter que sacrificar o menino. Mas quando ele chegou no monte, ele disse para os meninos que estavam ajudando ele, disse, daqui para frente é só eu e Deus e o sacrifício. Vocês ficam. Esperem. E ele fala uma palavra poderosa. Ele diz, nós iremos até lá e tornaremos a vós. Ele não diz assim, eu venho sozinho. Ele disse, eu venho, aleluia, com a promessa de Deus. Porque Deus deu e Deus vai cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Você imagina o medo desse homem? Aí ele, para pensar, irmão, vem comigo na história, para pensar, e sobe agora a montanha, e aquele fecho de lenho, e aquele cutelo na mão, e aquele menino do lado, e vamos subindo, e nada de anjo, e nada de fala de Deus, e nada de Deus mandar um profeta, e nada de Deus resolveu-se o negócio, e vamos embora, e vamos fazendo, e a gente prepara o fogo, e a gente prepara ali o holocausto, e a gente prepara a madeira, e nada de Deus falar, Senhor, é agora que o Senhor vai falar, não. Eu imagino que Abraão começou a dar uma enrolada, colocava uma madeirinha aqui, colocava outra madeirinha ali, disfarçava, ia lá, pegava, vou dar tempo para Deus falar, vou dar tempo para Deus mandar um anjo. Quantas vezes nós ficamos esperando isso, irmãos? A gente fica enrolando, porque a gente acha que Deus vai fazer alguma coisa, mas dê uma palavra profética para a tua vida, tenha fé, porque o que Deus falou, Ele vai cumprir. Tem uma palavra profética para a sua vida, aleluia, o seu tempo não é o tempo de Deus. Tem uma palavra profética para a tua vida, aleluia, não precisa enrolar, Deus sabe o horário certo, a hora certa, o momento certo. Fica tranquilo, continua a sua vida, continua fazendo. Não, eu vou devagar porque eu acho que Deus está atrasado. Deus não chega atrasado. Aí estava lá Abraão e resolvendo lá a situação dele, fez tudo, pegou o menino. O menino pergunta para ele, pai, eu estou vendo tudo aqui. Hoje é dia dos pais. Pai, eu estou vendo tudo, eu já estou vendo o cutelo. Eu já estou vendo o fogo, estou vendo o altar tudo pronto, mas eu não estou vendo o holocausto. Eu não estou vendo o que vai ser sacrificado. O senhor está vendo? Como se Abraão olhasse e falasse para ele assim, eu estou vendo. Aí eu imagino, isso é da minha cabeça, queria que você fosse comigo, pega o menino, 15 anos, não é um bebê, não é um bebezinho. 15 anos, coloca o menino no holocausto. Eu não sei quem tinha mais fé ali, se era Abraão ou se era Isaac. Se estava amarrado, não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Mas ele coloca, com medo, apavorado, desesperado, vou perder meu filho. Mas a fé dentro dele dizia assim, vai em frente. Vai em frente, eu sou contigo, Abraão. Vai em frente, Abraão. Deus não vai te enganar. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Deus não está te enganando. Deus não está te iludindo. Deus não está te enrolando e você pensa, Deus está... Não. Deus prometeu, Deus vai fazer. Continua acreditando. Aí a Bíblia diz que ele levanta o cutelo, com medo mesmo, no desespero. Mas quando ele levanta o cutelo, aleluia, entrou a intervenção de Deus. Deixa eu dizer para você, meu amado, pode ser no último momento, pode ser naquele momento final, quando você disse assim, agora, sabe, no ditado popular, agora já era. Deus fala assim, não era, é. Agora é o momento que eu vou intervir nesse negócio. E a Bíblia diz que Abraão para de imediato, porque brada do céu, aleluia, o Espírito do Senhor dizendo assim, Abraão pode parar. A tua fé foi maior do que o teu medo. Olha para o teu irmão e profetiza para ele, não importa a situação que você passou ou vai passar,
a tua fé será maior do que o seu medo. Diga para ele isso. A fé não elimina o medo. A fé natural... Não, isso não era para falar. Já acabou, era só aquela parte. A fé natural, ela faz a gente pedir um sinal. Quem de nós aqui já não pediu um sinal para algo que a gente ia fazer? Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo já fez igual o Gideão. Senhor, eu quero um sinal. Não é não? Senhor, eu quero, se é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Se o Senhor, Senhor, se eu chegar lá e a porta estiver aberta, é porque é um sinal de que o Senhor quer que eu entre. Se estiver trancada, eu sei que não é. Gideão pediu um sinal e você conhece a história. Ele pediu lã molhada, depois ele pediu lã seca, e ele pediu um sinal. E não tem nada de errado a gente pedir um sinal. Mas a fé natural, ela pede sinal. Mas a fé sobrenatural faz a gente viver o que Deus nos prometeu após o sinal. Porque tem muita gente pedindo sinal, mas sem coragem de fazer depois que Deus dá o sinal. Sabia disso? Deixa eu dizer para você, a gente não precisa mais de sinal de Deus, a gente só precisa de coragem. Deus já disse que é conosco. Quantos anos você vem ouvindo que Deus é com você? Quantas vezes você já leu essa palavra, aleluia, e Deus fez uma promessa para você? Quantas vezes Deus já disse, aleluia, que Ele vai cuidar de você? Quantas vezes Ele disse para você que Ele, se você vai passar pelas águas, não vai submergir? Vai passar pelo fogo, não vai se queimar? Ele já falou para você. Ele já falou que vai cuidar da sua família, Ele já falou que vai cuidar dos seus filhos, Ele falou que toda a sua família será salva, Ele já falou. Mas a gente fica assim, me dá um sinal. Me dá um sinal. E Deus já deu um sinal. E a gente não tem coragem de fazer. Deixa eu te lembrar uma coisa. Lembra de Pedro? Pedro pediu um sinal para Deus. Deus, lá vem Deus, já vem Jesus andando sobre as águas. Vem comigo. E Jesus andando sobre as águas. Pedro olhou de lá, disse, Senhor, se é tu mesmo, olha o sinal que ele pede, é o Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. Muitos de nós dizemos assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu tenha contigo. E Deus diz assim, vem, e a gente diz, mas é mesmo? É para eu descer? É para pisar nessa... Mas e se afundar, Senhor? E se isso não der certo? E se for imaginação da minha cabeça? E a gente fica com um pé no barco e outro que pisando na água, um pé no barco e outro pisando na água, porque a gente pediu um sinal, mas não tem coragem de agir segundo o sinal de Deus. Ei, Deus está falando com pessoas aqui. Se você, aleluia, pediu um sinal, Deus já deu um sinal através da sua palavra. Vai, desce do barco e anda sobre as águas. Para de ficar pedindo sinal. O sinal está aqui, nós acabamos de ler, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse é o sinal de que Deus, aleluia, mandou você descer do barco. Esse é o sinal que Deus mandou você investir forte, aleluia, nos teus planos, nos sonhos, nos planos de Deus. Esse é o sinal de que você é um salvo em Cristo Jesus. Esse é um sinal de que você é um grande homem de Deus. Esse é um sinal, aleluia, de aonde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai prosperar para a glória do nome do Senhor. Mas você precisa colocar a planta do pé. Esse é um sinal, aleluia, de que Deus está com você. Como eu disse, fé natural, ela faz você andar sobre as águas. Ou a fé sobrenatural faz você andar sobre as águas. E a fé natural fica, se Deus aparecer para mim. Se Deus mandar um anjo. Vou na igreja, se Deus mandar um profeta.
Não, Deus já está profetizando sobre a sua vida aqui hoje. A fé vem por acreditar nisso aqui, ó. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, Deus é um Deus que pede fé para nós irmos buscar os vasos e acreditar que Ele é que vai encher. Mas sabe como que a gente faz? Ah, Senhor, hoje aqui não tem água. Eu vou lá buscar o vaso, mas e se o Senhor não encher? Eu vou lá pedir, mas e se o Senhor não colocar? Você lembra que Deus falou, o profeta usado por Deus falou para a mulher? Vai buscar vasos emprestados, e ele ainda diz assim, e não peçam poucos, peça muitos vasos. Se é nós, muitos de nós, chegava lá, me dá 2, se encher, eu venho buscar mais. Isso é fé, irmão? Isso não é fé. Muitos de nós estamos assim, Senhor, eu vou. Uma vez, eu estava na igreja, nem era aqui ainda, e tinha muitas cadeiras. E as cadeiras, naquela época, não estavam ainda todas completas. E me deu vontade de tirar algumas cadeiras. Falei, eu vou tirar algumas cadeiras. Vou colocar umas cadeiras lá, porque pelo menos se vier menos gente, vai parecer, vier menos gente, vai parecer que está mais. Aí o que Deus? Estou lá, orando, falando com Deus, ungindo as cadeiras, que essas cadeiras que você sente aí é tudo ungida, viu? Tudo ungida. O pastor veio aqui, eu oro uma por uma e falo, Senhor, aquele que sentar aqui, Senhor, sinta a sua presença, seja abençoado. Todas essas cadeiras são ungidas. E eu estou lá, e oro, e unjo, e falo, e abençoo e tal, e Deus fala para mim assim, vasos e não poucos. E eu entendi o que Deus falou. Deus disse assim, deixa as cadeiras. Eu vou encher. Deixa as cadeiras aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está falando conosco aqui, irmãos. Fé é ter a coragem de pedir os vasos, exatamente como Deus falou. É para fazer muito, faz muito. Se Ele mandou, Ele vai cumprir. A Bíblia diz que a mulher levou todos os vasos que ela conseguiu. Colocou seus filhos no quarto, entrou para o quarto e Deus começou a encher as vasilhas, encheu as vasilhas, encheu vasilhas, encheu vasilhas, encheu vasilhas. Quando disse assim, terminou a vasilha, Deus falou, então parou. É como se dissesse, acabou a fé? Acabou, então acabou o azeite. Se a gente dizer, Senhor, eu não tenho mais fé, parou. Mas enquanto você estiver dizendo, Senhor, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito, Deus vai multiplicando, Deus vai abençoando, Deus vai colocando. Sabe o que Deus está me dando uma visão aqui, irmão? Aleluia! Deus está me dando uma visão de uma panela, louvado seja o nome do Senhor, com arroz. E você está dizendo, eu acredito, e o arroz começa a transbordar, e a panela enche, louvado seja o nome do Senhor, e começa a escorrer para o lado, aleluia, e você continua dizendo, eu acredito, enquanto você não parar de dizer, eu acredito, Deus não para de multiplicar. E a gente vai encerrar, para você ir para casa com essa palavra no seu coração, aquilo que você pode realizar com a força dos seus braços, não é fé.
Aquilo que você consegue realizar com a força do seu braço não é fé. Fé são coisas que são realizadas, como eu comecei aqui a fala, são realizadas por causa dos braços de Deus. Isso é fé. Se eu saio de casa dizendo assim, eu vou fazer, eu sei, eu posso. Sabe aquele negócio? Eu posso, eu confio, esses mantras que tem por aí. Se a gente sai desse jeito, os braços de Deus estão assim, ó. Os braços de Deus estão cruzados. Mas quando eu saio de casa dizendo, Senhor, meus braços não alcançam, mas vai na frente para mim, por favor. Vai abrindo o caminho, Senhor. Vai preparando o caminho. Tem uma canção que a gente canta que ela diz, rompendo em fé. É isso que eu quero para a igreja Restauração e Vida. Você vai romper em fé. A gente precisa voltar a acreditar na palavra de Deus. Isso aqui é promessa para a nossa vida. Isso aqui é promessa de cuidado de Deus. Isso aqui é promessa, aleluia, do amor de Deus, aleluia. Isso aqui é promessa de salvação. Isso aqui é promessa de libertação. Você não acredita que o seu marido vai ser salvo? A Bíblia está aqui para dizendo que vai ser salvo você e a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. O inferno diz que não, mas Deus diz que sim. E cabe a você romper em fé. Fazer oração de fé. Fique em pé, por gentileza.